Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. É sempre com muita alegria que nós nos encontramos para juntos falarmos das coisas do Senhor. E nesta manhã eu quero convidá-los para que juntos façamos a leitura do texto que meditaremos, que se encontra no livro de Salmos. Leremos Salmos 90, versículo de número 12. Salmos 90, versículo 12, que na manhã desse dia tão lindo o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, levando-nos para mais perto de si. Salmos 90, 12 nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Estou pregando sobre o tempo que o relógio não conta. Eu iniciei esta mensagem no último domingo, não tive oportunidade de terminá-la e gostaria de fazê-lo neste momento. Vamos orar? Nos alegramos, bondoso Pai, pelo privilégio que temos de meditar em Sua palavra. Obrigado pela oportunidade de estudá-la e crescermos um pouco mais na fé. Fala conosco, meu Pai, encha-nos com o Teu bendito Espírito e leva-nos para mais perto do Senhor. É a nossa oração, meu Pai, no bendito e eterno nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem. Meus amados, o Salmo de número 90 é da autoria de Moisés. O Pentateuco, que na verdade são os livros da lei, os primeiros 5 livros da Bíblia, frisa a sublimidade de Jesus, em contraste com a fragilidade dos homens depois do pecado de Adão e Eva. Deus é eterno, mas nós somos mortais. Os hebreus demoraram para crer neste Deus onipotente e eterno. E é com tristeza que falamos sobre este fato. Apesar de todos os sinais que presenciaram no Egito e na sua saída da escravidão, foram rápidos para questionar a bondade e o poder de Deus, e da mesma forma foram rápidos para questionar a bondade, do libertador que Deus havia escolhido para liderá-los. Reclamaram sobre os perigos do caminho, reclamaram sobre a falta de água e até mesmo do gosto da comida. Deus respondeu a cada reclamação, fornecendo as coisas necessárias e ao mesmo tempo reprovando a fé de cada um. Ele lhes deu uma lei especial, organizou a religião exclusiva da nação, encaminhou os israelitas para uma terra prometida a Abraão 400 anos antes. Eu aprecio a figura de Moisés na Bíblia e fico fascinado ao ver a maneira com que ele aborda o tempo em nossas vidas. Provavelmente Moisés estava enfrentando dias difíceis quando escreveu este salmo. E ele então nos diz: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Moisés já tinha visto e passado por muita dor, já havia passado por muito sofrimento, mas a sua oração é de alguém completamente sincero, é de um coração completamente voltado para Deus. É como se Moisés estivesse dizendo: Senhor, eu já sofri bastante, me leve para outro nível.
eu quero atingir outro patamar. Eu falei um pouco sobre isso no último domingo. Meus amados, em muitos momentos da vida nós nos encontramos acomodados. Parece que estamos satisfeitos com a posição que alcançamos. Nos contentamos com o lugar em que chegamos, quando na verdade ainda há tanto para fazermos, quando na verdade há tanto para crescermos. E esse é um dos grandes perigos que o povo de Deus corre. Não podemos nos acomodar, porque se nos acomodarmos, vamos deixar de depender de Deus como precisamos, vamos deixar de orar como deveríamos, vamos deixar de confiar como deveríamos confiar. Então, o desejo sincero de Moisés é continuar crescendo. O desejo sincero de Moisés é mergulhar na graça de Deus, e que este também seja o desejo do seu coração. Me ajude, Senhor, a crescer e então chegar mais perto de Ti. Moisés era um grande homem de Deus, e como Moisés, orando desta maneira, claro, isso provoca no nosso coração um desejo inspirador. Nesse diálogo entre Deus e Moisés, fica claro que temos muito a aprender, temos muito a crescer. Moisés aqui fala da eternidade de Deus e da existência transitória do homem por conta do seu pecado. Para Deus, 1000 anos são como um dia, são como as horas da noite. Para nós, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são dias difíceis, anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Moisés então pede alívio? Sim, pede alívio para o sofrimento, mas ele vai além, ele pede sabedoria. Observe o detalhe da oração de Moisés, ele está pedindo sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Então Moisés queria, sim, crescer em sabedoria. E na verdade a Bíblia nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se queremos crescer, então importa que temamos a Deus em todos os momentos e situações. Moisés deseja aproveitar cada momento da vida, fazendo a diferença na vida das pessoas. E esse é um ponto tão significativo da vida. Irmãos, resta-nos pouco tempo. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Então precisamos fazer a diferença na vida das pessoas, e eu entendo que é com este propósito que Deus nos colocou neste mundo. Precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. É hora de influenciarmos aqueles que estão ao nosso redor. Já passou da hora de atrairmos as pessoas com a doçura de Cristo. Já chegou e já passou do tempo, de conquistarmos as pessoas com as maravilhas do Evangelho. Que Deus nos ajude. Então, as palavras e experiências de Moisés dão a ele um contorno todo especial, Este salmo se divide em 3 porções. Do versículo 1 ao versículo 3, Deus é apresentado como o nosso refúgio. Do versículo 4 ao versículo 10, Moisés faz uma relação entre Deus e o tempo. E do versículo 11 ao versículo 17, Moisés está falando da importância da sabedoria para vivermos os dias desta vida. Então meditaremos
neste salmo, agora de uma maneira mais particular, fazendo esta divisão. Do versículo 1 ao versículo 3, Deus então é apresentado como o nosso refúgio. Refúgio é um lugar de abrigo, é um lugar de segurança. Sempre que nós nos encontramos, numa situação de ameaça, nós inevitavelmente procuramos um abrigo. Diante de uma tempestade, diante de um vendaval, ou algo que ameaça as nossas vidas, corremos sim para um abrigo. E Deus aqui se apresenta como o nosso abrigo. Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Eu gosto desta expressão, que na verdade é um advérbio de tempo. Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, em todas as épocas, em todo tempo, o Senhor é o nosso refúgio. Então, é um advérbio de tempo, sempre, ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. Aqui nós nos vemos diante da imutabilidade de Deus. Então nós podemos confiar e descansar na pessoa do Criador, porque Ele não muda. Os homens mudam, mas Deus não. Então nós podemos crescer na fé. A nossa fé alcança a substância, A nossa fé atinge uma marca toda especial. Por quê? Porque o nosso Deus se apresenta assim como o nosso refúgio e como um ser imutável. A nossa fé se torna consistente, porque confiamos neste Deus que é imutável. Antes que nascessem os montes e antes de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Você já parou para pensar sobre este fato? Antes de criares os montes, antes de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Podemos aquietar o nosso coração diante de quaisquer problemas ou adversidades, entendendo que Ele sempre foi, entendendo que Ele é e que Ele continuará sendo Deus. Ele é, portanto, o nosso refúgio. Agora, acompanhando este pensamento, refúgio parece que dá-nos a ideia de um lugar passageiro, Embora seja um lugar de abrigo, embora seja um lugar de segurança, parece que soa às nossas mentes como um lugar passageiro. Então ali permanecemos até que a tempestade passa. Mas, meus amados, Deus não quer ser este refúgio passageiro. Deus não quer ser o seu refúgio até que a tempestade passe. Deus não quer ser o seu refúgio até que os vendavais da vida terminem. Não, Deus quer ser o seu refúgio eterno, para sempre. Então, aproxime-se de Deus, corra para os braços do Senhor, encontre abrigo nas asas do Senhor, entendendo que este abrigo, diferentemente dos demais que você já conheceu nesta terra, que talvez lhe proporcionaram algum tipo de segurança passageira, vai lhe dar uma segurança eterna. Esse refúgio não é temporal, esse refúgio não é passageiro, é sim um refúgio eterno. Aleluia! Vamos então
para a segunda parte do Salmo, quando Moisés faz uma comparação, uma conjectura entre Deus e o tempo. Versículo 4 nos diz: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, são como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Nós somos consumidos pela sua ira e aterrorizados pelo teu furor. Meus amados, este grupo de versículos nos dão a ideia, de uma maneira resumida, de que os dias são breves. Os nossos dias sobre a face da terra são poucos, limitados a 70 anos. Alguns talvez chegam a 80, outros um pouco mais. Mas isso faz-nos pensar que os nossos dias comparados à eternidade são poucos. Você consegue expressar os dias da eternidade? Alguém já conseguiu expressar matematicamente falando os dias da eternidade? Consegue traduzir matematicamente falando a eternidade? Impossível. Porque o próprio nome já traz o seu conceito, já traz o seu significado. A eternidade não teve início e não terá fim. Então, os nossos dias neste mundo são tão poucos, face à eternidade. Então, meus amados, esse seu sofrimento, essa sua luta, essa sua peleja, essa sua provação, isso tudo vai ficar para trás. Isso é tão pequeno quando comparado à eternidade, quando comparado aos dias que viveremos na presença do Senhor. Amém? Este texto também faz-nos pensar que as oportunidades que Deus nos dá são poucas. Saiba usar as oportunidades que Deus lhe concede. Oportunidades para servi-lo, oportunidades para ganhar almas, oportunidades para colocar os dons e talentos à disposição do Senhor. Não hesite em deixar as oportunidades. Não demore para consagrar seus dons e talentos ao Senhor. Há muitas pessoas pensando há muito tempo como se nós fôssemos detentores do tempo, como se nós tivéssemos algum poder, algum tipo de poder, de maneira que pudéssemos manipular o tempo. Não, nós não somos donos do tempo. Então, que saibamos usar cada oportunidade que Deus nos concede. Sabe aquele voto que você fez com Deus? Sabe aquela promessa que você fez com o Senhor? Você cumpriu? Lembra das promessas feitas para Deus? Nós estamos terminando mais um ano. E olha, eu estou com 49 anos de idade. Esse é um ano diferente de todos os demais. Nós jamais esperávamos viver um momento como este que estamos vivendo. No ano passado, quando chegávamos a este ano, fizemos tantos planos, tínhamos tantos sonhos, fizemos tantas promessas. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Portanto, meus amados, é importante que coloquemos em prática aquilo que prometemos para Deus. É importante que cumpramos os nossos
votos, entendendo que as oportunidades que Deus nos dá são poucas. São poucas com base na limitação dos dias, porque os dias são poucos. E a outra lição que a gente tira deste texto é o fato de que a vida não permite ensaios. A vida não admite ensaios. Então, você tem uma única vida para viver. Encorajo você a viver para a glória de Deus. Encorajo você a vivê-la da melhor maneira possível. E a melhor maneira de viver a vida é vivê-la para Deus. Vivê-la para glorificar o nome de Jesus. Amém? E assim nós chegamos à terceira parte do Salmo, que é onde nós nos encontramos estimulados a buscar sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Em algumas traduções você vai encontrar as seguintes palavras: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que nos tornemos sábios. Então, o que Moisés está pedindo aqui é a sabedoria. Senhor, nos ensine a viver de maneira que sejamos sábios, de maneira que sejamos úteis nas mãos do Senhor. Meus amados, eu disse dias atrás, o mundo está repleto de pessoas com muito conhecimento, mas vazio de pessoas com sabedoria. Porque sabedoria é algo que vem de Deus. Conhecimento é algo que nós podemos adquirir através dos livros, através das horas de estudo. Mas a sabedoria verdadeira vem de Deus. Vem dos nossos joelhos dobrados, vem de um coração que se humilha na presença do Senhor. E era tudo isso que Moisés queria. Moisés está dizendo: Senhor, eu já passei por tantas situações difíceis, eu já passei por tantas dificuldades. Entenda que Moisés não está reclamando, Moisés não está lamentando, mas ele está orando ao Senhor, dizendo: leva-me para um patamar diferenciado, leva-me para uma posição mais alta, de maneira tal que eu possa chegar mais perto de Ti. Não permita que eu me acomode espiritualmente, eu quero ser mais sábio. Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, pediu a Deus sabedoria. Interessante, Salomão teve a oportunidade de pedir a Deus o que quisesse, mas ele pediu sabedoria. E Deus, pela sua bondade e fidelidade, disse a Salomão: porquanto pediste sabedoria, quando teve a oportunidade de pedir qualquer outra coisa, eu lhe darei, além de sabedoria, riquezas. Então, além de sábio, ele também se tornou um dos homens mais ricos da terra. Isso é bondade de Deus, é a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a vida do ser humano. Então, meus amados, que Deus nos dê esta sabedoria, que este também seja o nosso desejo, que a exemplo de Moisés, também tenhamos esta pretensão, também tenhamos este propósito. Concluindo este salmo foi escrito há mais de 1400 anos antes de Cristo. Geralmente é considerado a mais antiga das composições do Inário de Israel.
O entendimento do seu contexto histórico enriquece o nosso apreço pela mensagem deste salmo. Aquela geração não entrou na terra prometida. Nós conhecemos essa história. 10 homens covardes convenceram o povo que a terra seria inconquistável. Isso é tão lamentável. O povo foi dominado pela incredulidade, dominado pelo medo, dominado pela idolatria e tantas outras coisas mais. Deus sentenciou aquela geração incrédula a peregrinar pelo deserto durante 40 anos. E com a separação de Deus, como a separação de Deus foi consequência dos atos de um povo desobediente, a restauração da comunhão com Ele seria condicionada também nos atos da sua obediência. Não poderia ser diferente. A nossa comunhão com Deus, claro, quando quebrada, só pode ser restaurada através da nossa obediência. Precisamos confessar os nossos pecados a Deus, porque todo aquele que confessa o seu pecado e abandona, tem a sua comunhão restaurada pelo Senhor. O mesmo apelo, irmão, se aplica hoje. A nossa comunhão com o Senhor depende da sua graça e da fé obediente do nosso coração. Que desejemos ardentemente do eterno Deus, o seu poder e a sua graça e a sua sabedoria. Que a exemplo de Moisés, possamos orar. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Seja você também uma bênção nas mãos do Senhor. Estamos finalizando mais um ano. Que 2021 seja um ano de bênçãos para todos nós. Que a sua casa seja uma bênção, que a sua família seja uma bênção, que o seu trabalho seja uma bênção, mas que você em particular seja uma bênção nas mãos de Deus e na vida daqueles que Deus colocar ao seu redor. Que Deus nos dê a sabedoria para abençoar, para encorajar aqueles que Ele colocar no nosso caminho. Amém? Vamos orar? Graças te damos, bondoso Pai, por esta porção da Tua palavra. A exemplo de Moisés, ensina-nos a contar os nossos dias, porque também precisamos de sabedoria. Esforça as nossas mãos, que de uma maneira obediente sigamos os passos do Salvador. Abençoa, meu Pai, o coração de todos aqueles que nos ouvem, edifica-nos, leva-nos para mais perto de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, muito obrigado por sua companhia mais uma vez e até o próximo vídeo.